Olá pessoal, aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu vou falar com vocês sobre tatuagem, porque nos últimos anos o número de pessoas tatuadas tem aumentado bastante, inclusive dentro das igrejas. Mas será que isso realmente é pecado? Isso pode atrapalhar a pessoa a entrar no céu? De qualquer forma, a tatuagem não é pecado e ela não vai tirar a salvação de você, ok? Eu vou lhe falar a verdade. Depois que eu vi esse vídeo do pastor Antônio Júnior, me deu uma vontade muito grande de fazer um coraçãozinho, uma cruz, de fazer um versículo bíblico, de colocar o nome da minha mãe. E olha que eu tenho opinião formada, porque eu leio a Bíblia. Imagine os jovens que não têm uma opinião formada. Imagine aqueles que são novos convertidos. Imagine aqueles que estão cambaleando na fé, que estão cocheando entre dois pensamentos: se servir a Deus ou ao mundo. Não façam cortes em seus corpos por causa dos mortos, nem tatuagem em si mesmos. Eu sou o Senhor. Por muito tempo, muitos cristãos pensavam que este versículo condenava a pessoa que tinha uma tatuagem. Mas ele fala sobre um ritual que os pagãos faziam aos seus deuses na época de Moisés. As pessoas daquela época tatuavam seus corpos com símbolos e nomes de falsos deuses a qual eles prestavam culto. E por isso nós não podemos afirmar que tatuagem é pecado, até mesmo porque este versículo que está no livro de Levítico fala sobre o tempo da lei. E hoje nós estamos vivendo no tempo da graça. Deus estava falando com o povo de Israel para que eles fossem diferentes dos outros povos que adoravam falsos deuses. E nós cristãos não estamos debaixo da lei de Moisés. E no Novo Testamento não encontramos nenhum versículo que proíba fazer tatuagem. O pastor Antônio Júnior leu um versículo no Antigo Testamento, em Levítico capítulo 19, versículo de número 28, e eu gostaria de ler com os irmãos. Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Olha só a interpretação que este pastor trouxe. Ele disse que nós não estamos vivendo debaixo da lei de Moisés. Ele realmente é um formalista. É alguém que quer viver somente na graça e que deve estar livre para pecar. Então, qual é a interpretação correta deste versículo? Meus irmãos, Jesus não veio para abolir a lei. Ele veio para cumprir e para sublimá-la. Quando ele disse, eu porém vos digo, ele estava querendo trazer a real interpretação. Ele estava querendo mostrar para os escribas e fariseus o espírito por detrás da letra. Nós sabemos que a lei de Moisés, que são 613 preceitos, são resumidos em lei moral, lei civil e lei religiosa ou cerimonial. A lei que não serve mais para a igreja é a lei cerimonial ou religiosa. A lei que rege o templo, o tabernáculo, porque não existe mais. Então nós cristãos não precisamos mais participar da circuncisão, não precisamos mais oferecer um animal como sacrifício a Deus, não precisamos mais guardar o sábado, observar festas solenes, luas novas. Agora a lei moral e a lei civil serve para a igreja. Jesus não veio para abolir a lei, ele mesmo disse. Ele veio para cumprir. Então a lei moral e a lei civil serve para a igreja. E este versículo 28 do capítulo 19 do livro de Levítico é uma lei moral. Ela serve para a igreja. Ela se aplica perfeitamente em nossas vidas. É um erro muito grande este pastor dizer que Jesus aboliu a lei. Jesus não aboliu a lei, meus irmãos. Olha só o que este outro pastor disse. Quando a Bíblia proibia as pessoas que marcavam o corpo, é porque isso era uma prática pagã. Eles marcavam outros deuses. Se você tatuar o nome de Deus ou um versículo bíblico, até nome de alguém que você ama, não tem problema. Olha que contradição terrível. Esse pastor também, ele é muito conhecido, ele é amigo do pastor Antônio Júnior, que fez esse vídeo, e alguém fez essa pergunta para ele: um cristão pode fazer tatuagem? Ele disse que esse versículo que eu acabei de ler, ele disse que era uma prática pagã. E ele está certo, a tatuagem é uma prática pagã e não serve para o cristão.
Agora imagine comigo o apóstolo São Paulo com um versículo no braço. Jesus te ama. Imagine o apóstolo São Pedro com um versículo no peito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. É claro que nós entendemos que aquelas pessoas que veio do mundo e se converteram ao Evangelho e que fizeram tatuagem na época do mundo, Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Deus perdoa com certeza. Mas o erro é os cristãos de hoje que estão na igreja e querem fazer tatuagem. É errado. Isso é pecado, meus irmãos, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O pastor Antônio Júnior também usou um versículo, 1 Coríntios capítulo 6, versículos 18 ao 20. Fugir da fornicação. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Com certeza ele está certo em dizer que este versículo está falando da fornicação e da prostituição, e que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Mas existem outros pecados também que nós cometemos que fere o nosso corpo, pois ele é templo do Espírito Santo. Eu acredito, meus irmãos, que nós devemos ter um equilíbrio, não é verdade? É errado alguém passar um esmalte nas mãos. É claro que é escandaloso alguém fazer um esmalte vermelho muito forte ou preto, não é verdade? Mas se fizer ali de uma maneira muito suave, é um equilíbrio. O que a Bíblia condena sempre é o exagero. Agora, a tatuagem é um exagero, não é verdade? Porque você está ferindo ele com algo que vai ficar para todo sempre ali no seu corpo. E quando a gente vê o vídeo desses pastores que tem muitos seguidores, a gente fica preocupado, não é verdade? Quantas pessoas que eles estão influenciando. É por isso que a gente olha para a igreja hoje e a gente percebe que ela está doente, não é verdade? Os crentes de hoje cantam músicas mundanas e músicas para Deus. Eles estão louvando a Deus e estão ao mesmo tempo falando palavrão. O cristianismo hoje está dessa forma por causa desses pastores liberais. Eu não sou legalista, não sou escravo da lei, mas eu também não sou antinomista. Eu não sou contra a lei. Eu sou equilibrado. E é isso que nós devemos ter, equilíbrio nas nossas vidas. Amém? Tomemos cuidado com essas pessoas que trazem um evangelho facilitado, um evangelho da porta larga, um evangelho que todo mundo entra e continua ali dentro da mesma forma, com o mesmo estilo de vida, sem abandonar os seus pecados. Amém? Se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like e que Deus lhe abençoe em nome de Jesus.